cheia de magia, fantasia, risada, alegria. Que essa qualidade não seja dividida só entre os presentes, que ela seja compartilhada com todos os seres viventes da Terra. O circo-teatro do início da República era circo, depois teatro. Espetáculo dividido com um intervalo no meio. Isso quer dizer, eram duas ações distintas. Eu acho que hoje, quando a gente pensa a palavra, né, essa expressão circo-teatro, a gente pensa numa coisa só. Naturalmente, o que se pensa de circo novo parece, para mim, o que eu tento fazer dessa expressão, dessa prática artística, é uma unidade, onde o virtuosismo, quando eu atuo um pouco como acróbata, um pouco como malabarista, ou mesmo como palhaço, que essa virtuose se preste a transmitir um conteúdo, uma forma narrativa, seja verbal ou não, mas que ela tenha um mote, uma poética, e não se reduza ao exibicionismo, que é o risco da habilidade. Que, né, no circo, quando a gente vê a habilidade, a gente vê a superação humana. Fazer escola de circo, Circo Escola Picadeiro, isso eu tinha 20 anos, foi em 82, e buscar uma escola de circo tinha a ver na época com um aprimoramento para o teatro. Precisava de maior repertório, precisava de ser acróbata ou malabarista, precisava de ter algo a mais para ofertar como ator. Como resultado, eu fiz menos teatro e fiz mais circo. Porque por uma paixão, né? Por uma necessidade expressiva, porque o repertório acrobático, malabarismo e palhaço foi sendo o meu principal repertório para expressar outras coisas, sempre aliado a alguma necessidade de expressão, uma necessidade dramatúrgica, uma necessidade de expressão de conteúdo, né? Mas a forma do circo é atraente demais, então, como artista, eu me joguei, né? O Navegador aparece em 1997. Na época eu tinha 5 anos de vivência dentro da escola. E aí o Circo Navegador surge com um espetáculo que se chamava Hoje Tem Marmelada, que era uma dupla de palhaço fazendo repertório clássico, partindo da matriz do palhaço brasileiro, que é o que eu faço até hoje. Fiz várias pesquisas, estudei, né, algumas possibilidades de palhaço, mas a que me interessou e a que eu tive maior influência, basicamente, né, é o palhaço de circo, matriz brasileira, uma matriz latino-americana, né, sem grandes influências do que se estava acontecendo na Europa nos anos 80. Era um palhaço, meus professores eram de circo, famílias tradicionais, então onde eu identifiquei maior comunicabilidade. Esse acho que é o princípio, né, de ter escolhido esse modelo e não outro, porque esse para mim comunicava bem e tinha o meu jeitão, o meu acento, né, o meu sotaque pegava bem com esse palhaço. Então, nesse tempo todo que eu assisto espetáculo, que eu sou bastante espectador de circo, gosto de todo tipo de espetáculo, não importa qual. Nesse tempo todo, eu vi espetáculo de toda espécie, desde uma família tradicional, com uma lona pequena, velhinha, rasgadinha, até um espetáculo internacional, com 50 artistas e muito dinheiro, e patrocinadores e investidores. Nesse percurso todo, o que me parecia era que o circo que não tem recurso material precisa de recurso humano. Nesse tem um bom palhaço. Nesse eu me alimento de um palhaço visceral, depende daquilo única e exclusivamente, não tem outra opção. Então, de novo, a gente está voltando no ponto de onde é que eu encontrei a referência para fazer o palhaço que eu faço hoje. Eu diria que eu encontrei mais nos cirquinhos pobres, nos cirquinhos de pouco recurso, onde o palhaço
obrigatoriamente tem que garantir o show. Tem que fazer que o público volte no dia seguinte. Talvez o palhaço seja a válvula de escape, é onde eu tenho como respirar. Porque a minha vida é chata como todas as vidas. E aí, vestido, maquiado, eu tô pronto, tô de uma maneira mais livre para trânsito, em todas as faixas, não importa com quem eu converse. E aí eu consigo, talvez seja um efeito ritual, um efeito de transcendência, onde ali sim eu fico muito feliz, muito satisfeito, tenho uma lubrificação, um arejamento dentro da minha alma, para conseguir sustentar, suportar. Nesses 5 anos que eu me dediquei a estudo dentro da escola, eu ficava entre a escola de circo tradicional, embaixo de lona, aprendendo as práticas de acrobacia e malabarismo, trapézio, e ao mesmo tempo estava vindo uma safra de artistas brasileiros que tinham vivido na Europa, que era o Rodrigo Mateus, o Circo Mínimo, o Hugo Pozzolo, dos Parlapatões, não tinha vivido na Europa, mas estava com essa influência dessa safra de artistas, que todos tinham passado pela mesma escola, né? Eles tinham passado pelo Circo Escola Picadeiro e já tinham naquela época uns 10 anos de atividade, né? O Circo Navegador tem 12 anos, né? E é uma iniciativa, a gente é no mínimo teimoso, né? Porque para manter-se fixo numa ideia e continuar fazendo espetáculo, seja em condições favoráveis ou desfavoráveis, né? Em 12 anos a gente ganhou vários prêmios públicos da Prefeitura de São Paulo, da Funarte, do Governo do Estado. Isso dá fôlego para criar coisas novas. Só que depois essas coisas novas nem sempre são comercializáveis, nem sempre são viáveis economicamente. E a gente vive de trabalho, né? Não vive de outra coisa senão de vender o próprio trabalho, né? Para o circense isso está muito claro. Ele, né, o circense tradicional, ele tem que montar um número que ponha público, ponha bilheteria, que ponha arroz e feijão em cima da mesa. A ideia do teatro, né? Eu fico transitando entre teatro, circo. Só que essa matriz de produção de algo que seja comercializável do circo, isso me faz bem, porque me faz produzir alguma coisa. Espetáculos preservados na sua ideologia, na sua necessidade de expressão estética, na necessidade ideológica, mas que sejam produtos. Atualmente, o Circo Navegador, são vários integrantes, cada um tem sua história, né? E o elenco inchou e encolheu na medida que foi possível, né? Hoje o circo está com pessoas atuando, é a Evelyn Sabará, eu, Luciano Draeta, Gabriel Draeta, Andréia de Almeida e Vitor de Seixas. E aí temos uma sede em São Sebastião, que é a cidade que eu estou vivendo, onde eu mantenho lá um depósito, um espaço para ensaio e um escritório. Em 2007 nós estávamos com uma lona de circo montada em São Sebastião durante o ano inteiro, 2 temporadas, fruto de financiamento. Teve um investimento da Funarte num prêmio chamado Carequinha, teve um investimento do PROAC na categoria circo, e isso quer dizer, nós ganhamos esses editais, vivemos desse dinheiro, construímos espetáculos, atendemos um número de pessoas significativo dentro de uma lona de uma cidade pequena, né? São Sebastião tem 70 mil habitantes. Nós atendemos durante o ano, durante 6 meses, a lona ficou montada por 3 meses e depois por 3 meses novamente. Nós atendemos um público de 12 mil pessoas. Isso é muito significativo para o tamanho da nossa cidade, né?